Ah, eu apresentei pra ele. Não dá pro... Então, gente, façam perguntas ao longo da apresentação à vontade. Não precisa esperar até o final. Ok? Fala, eu falo. Tá gravando já. Então não precisa, né? Só fala teu. O bigodeio. É isso. Põe no prato de lado. Ao contrário do método de panela, ele funciona. Não funciona como já não como cachorro. E eu vou guardar essa luz da frente e aí eu vou colocar. Vocês querem gravar? A apresentação tem 78 slides, pessoal. A gente vai embora. Aí eu começo, 2 eu, 2 você, 2 eu. Então, carregando já, né? Muito obrigada pela presença de todos. Boa tarde. Hoje o coloquinho vai ser o último coloquinho de 2023. Estamos muito felizes de ter retomado esse projeto, eu e o João. Reiterando, o processo seletivo está aberto, então quem quiser participar do coloquinho aí, super se inscreve lá no... A gente tem um formulário, Google Forms. Hoje quem vai falar é o nosso grande Henrique. O Theo também vai falar, incrível. O tema da discussão é o paradoxo de gêmeos, via Schwarzer. Aqui tem um caderno com a LCC, como vocês sabem, como referência. Quem quiser a LCC, bota e-mail. Quem não quiser, só bota o nome para fazer um texto de presença. Acho que é isso. Muito obrigada por ter o convite. Patrick, Theo, valeu. Obrigado pela presença. A palavra é de vocês. Então, a gente vai abordar o paradoxo dos gêmeos via Schwarzschild. E eu vou começar aqui falando de uma referência que eu acho que todo mundo viu aqui na maioria. Quem não viu deveria ver, que é um excelente filme, que é o Interestelar. Tem aquela cena maravilhosa, onde os dois personagens descem para aquele planeta de ondas gigantes, e quando voltam, o rapaz que foi deixado na nave, ele está muito mais velho. Aquilo tem a ver com o paradoxo dos gêmeos, e o filme não explica muito bem. Então, vamos começar aqui com a introdução. Eu acho que o paradoxo dos gêmeos, como outros efeitos da física, foram além do âmbito acadêmico, e a maioria do público comum sabe, principalmente aqueles fãs de ficção científica. Entretanto, como qualquer coisa que foi do público comum, tem umas imprecisões e até erros. Como, por exemplo, a gente tem que a maioria dos livros nesse site educativo, que é Mundo Escola, não é, Theo? Mundo Educação. Mundo Educação, e esse aqui do livro Física Gato, do James Friedman, normalmente associam a esse efeito a aceleração, que é uma simplificação muitas vezes errônea. Bom, basicamente, né, a ideia que eles têm em geral do paradoxo dos gêmeos, né, é que quando a gente, como os livros normalmente dão, é que você tem dois gêmeos, né, um ele fica na Terra, o outro viaja na nave e volta, e aí um sai mais jovem que o outro, só que como os dois são inerciais, quem exatamente fica mais jovem, já que os referenciais inerciais são equivalentes, né? A resposta típica para isso é que você tem uma certa assimetria entre os dois, né? Porque o cara que vai e volta na nave, ele, em algum momento, ele pula de um referencial inercial para o outro. Então você não tem uma simetria perfeita. Só que o paradoxo dos gêmeos a gente pode pensar ele como uma coisa bem mais geral, que significa simplesmente a gente calcula o tempo o tempo medido pelo próprio relógio de cada um dos dois, depois deles partirem do mesmo ponto e se encontrarem no mesmo ponto. Beleza. E aí o que a gente vai fazer aqui é apresentar alguns exemplos desse problema, né, de você calcular tempos medidos pelos relógios próprios dos observadores num tipo de espaço-tempo particular, que é a métrica de Schwarzschild, né, que é uma das mais conhecidas que a gente tem na relatividade geral. Então, no caso, a gente falou de 78 slides porque o Theo falou de tempo próprio, falou de métrica, falou de espaço-tempo, e para o público leigo que não está acostumado com esses termos, e até para quem está acostumado, eles são um pouco complicados. Então, o que a gente vai fazer é tentar introduzir brevemente esses assuntos para poder explicar esses exemplos. Primeiro, observadores, Theo. Tranquilo, basicamente, né, a gente pode escolher, né, um sistema de coordenadas cartesianas para descrever nosso espaço-tempo.
Mas, no caso mais simples, nosso espaço de tempo tem uma dimensão só. Né? Como a gente vê na figura, é um eixo x por t. E... beleza. A gente pode escolher um certo sistema de coordenadas em que a nossa reta, ou o nosso plano, que inclui o espaço-tempo, pode ser representado desse jeito. Apesar de existirem outras representações. Né? Basicamente, aqui a gente vai fazer c igual a 1, como sempre, né? A velocidade da luz é 1. E a gente pode pensar que a inclinação da curva, né, é como se fosse um delta x sobre delta t. Uma velocidade. Uma velocidade, exatamente. Então você faz pequenininho, né, você vai ter velocidades instantâneas. Então o que acontece? Quando você tem uma curva, né, inclinada em mais de 45 graus, né, o eixo t é vertical, isso significa que a velocidade é menor que 1. Ou seja, velocidade menor que a velocidade da luz. Então, a velocidade menor que a da luz. Se ela for maior que 45 graus, é maior que a velocidade da luz. O que não é permitido, no caso. Exatamente, porque não é permitido pelo postulado de Einstein. E quando ela é exatamente 1, você está na velocidade da luz. E você pega essas duas retas de inclinação 45 graus, partindo de um certo ponto, você define um cone de luz desse ponto. Que é basicamente o quadro pega, a tela pega o quadro. Então, basicamente, a gente tem que fazer um desenho mais curado. Tem noção da luz dela? Digamos que aqui a gente tem o X e o T. Aí a gente tem um ponto qualquer aqui. A gente pode definir um cone de luz, onde a velocidade da partícula sempre está restrita dentro desse cone. Em vista que a velocidade dela sempre tem que estar aqui dentro, porque se ela estiver para fora, quer dizer que ela tem uma velocidade maior do que a luz. Isso é normalmente como a gente aborda figuras e imagens na relatividade. E quando a nossa trajetória da partícula, né, no espaço-tempo, está dentro do cone de luz, eles chamam ela de linha de luz, né? Que é os símbolos que a partícula consegue. Sempre um nome muito interessante. Exatamente. No caso, quando a gente fala de um referencial, a gente está abordando diversas linhas de mundo, uma família de linhas de mundo. E quando a gente fala de observador, a gente fala exatamente de uma delas. Por exemplo, quando eu falo de um referencial, estou considerando todas essas linhas de mundo, todas essas curvas, só que deslocadas em T, em X, perdão. E quando eu digo de observador, eu estou considerando só essa azul aqui. Normalmente, nos livros, eles confundem essa parte de observador e referencial, colocando tudo isso num único pacote, mas existe essa pequena diferença. Ou seja, você pode ter mais de um observador no mesmo referencial. Agora vou falar um pouco sobre o tempo próprio. Basicamente, o tempo próprio é o tempo medido pelo seu próprio relógio. Se eu estou com o meu relógio aqui, eu estou andando, e o teu relógio está parado. O meu tempo próprio é o tempo medido por esse meu relógio, que está nesse meu referencial. E o tempo do Theo é o tempo medido pelo relógio dele, que está no referencial do Theo. No caso, quando a gente fala na parte mais matemática do ponto, o tempo próprio é basicamente uma integral de linha na minha linha de universo, linha de mundo. Vamos agora abordar um pouco da métrica, que também é muito importante. Bom, a gente conhece, né, bem da geometria, da geometria euclidiana normal, que a gente tem o teorema de Pitágoras, né? A gente pode, se quiser, fazer um teorema de Pitágoras 3 vezes, né? Você considera, por exemplo, um paralelepípedo retângulo, para calcular essa diagonal do paralelepípedo, você faz um teorema de Pitágoras 3 vezes. Que é só você, em vez de colocar que a soma de várias vezes é igual a você coloca a terceira, o elemento deixa os mais, né? Então você tem esse teorema de Pitágoras generalizado, que acredito que a gente esteja bem familiarizado, né? Que a gente usa bastante em física 1, em vetores, né? Para calcular, por exemplo, o módulo deles. A gente faz a soma quadrática das três componentes. E beleza. Aí, claro, a gente vai usar nossos poderes de físico e transformar isso daqui num diferencial. Né? E a gente encontra essa quantidade que a gente pode chamar de número de ds ao quadrado, ou dx quadrado mais dy ao quadrado mais ds ao quadrado. E a gente pode pensar o seguinte: esses dx, dy e dz quadrados, eles estão multiplicados pelo número 1. Né? A gente poderia pensar que isso daqui é uma coisa maior. Você tem outras combinações, né? Dx quadrado é dx dx, dy quadrado é dy dy, dz quadrado é dz dz. Aí você pode pensar que isso daqui também é um dx dy
só que multiplicado por zero. Um dydz multiplicado por zero. Dxdz multiplicado por zero. Então a gente pode pensar que esses números que estão multiplicando os produtos dx, dy e dz, eles são elementos de uma matriz. Como nesse caso essa daqui. Essa matriz é diagonal, porque a gente não vai encontrar nenhum cruzado ali. Né? A gente não tem dx, dz, dx, dy, etc. E lembrando que aqui, para quem não está familiarizado, tem a notação de Einstein. Como vocês podem ver, tem um índice I e um índice I em cima, um J embaixo e um J em cima. Então a gente tem que uma soma. Ou seja, no caso, esse ds quadrado é a soma de todas as combinações que você vai ter de dy e de dx que você pode ter. No caso, a gente considera dx como sendo dx índice 1, dy dx índice 2, dz dx índice 3. Então todas as combinações possíveis você tem aqui. dx1, dx2, dx1, dx3, dx1, dx4. Como o Theo comentou, qualquer combinação que não tenha os mesmos índices, aqui, que não seja igual a J, ela dá zero. Vai ser importante a diferença entre o índice de cima e baixo? Não. Não importa. pelo menos não aqui. Não aqui. Ela é importante. É que eu não sei a diferença. Então, Não importa aqui. Só foi pro caso dos professores olharem e falarem, tá errado isso aí, a gente não devolve o chão de O que é orelha. importante nesse caso é que tem a soma, pensa só de que a soma, sabe? não, sim, mas só fazer baixo. Perfeito. Porque eu estou perguntando por. No caso, quando a gente fala das 4 dimensões, acho que todo mundo já viu isso, que a gente está falando, a gente tem as 3 dimensões espaciais e uma temporal, não é só adicionar dt à conta. Esse dt é adicionado com um valor de menos. No caso aqui, lembrando que a gente tem sempre c igual a 1. Esse dt ele não é simplesmente dt, ele é dt vezes c ao quadrado para dar uma unidade de distância. Ok? Então, no caso aqui, o que a gente vai adicionar, que é aquela nossa máquina G, que é chamada de métrica, ela vai receber um menos 1 aqui referente ao tempo. Quando a gente fala de Minkowski, a gente está falando de relatividade restrita, aquela parte de Lorentz, do trem, do observador, aquela parte de transformadas, de tempo próprio, de alongamento espacial, Dilatação. dilatação temporal, isso, dilatação temporal e comparação espacial. É quando a gente está trabalhando aqui com Minkowski, ok? Normalmente a maioria dos livros aborda o paradoxo dos gêmeos em Minkowski, mas como a gente vai mostrar aqui, não é algo restrito a Minkowski, relatividade restrita, é mais geral, toda a relatividade geral. Bom, então a gente viu aí que a gente pode representar o tensor métrico como uma matriz, né, um conjunto de números. Mas, uma coisa que é importante a gente saber é que essa matriz é num sistema de coordenadas específico que a gente escolheu. Esse sistema de coordenadas é quando a gente definiu primeiro os eixos x, y, z, por exemplo. Mas a métrica, ele tem um caráter geométrico, ou seja, independente do sistema de coordenadas. E aqui a gente pode pensar uma analogia geométrica, que a gente está bem familiarizado, de uma coisa, de um objeto geométrico que não depende do sistema de coordenadas, e aí num sistema de coordenadas particular ele ganha certas quantidades que são as componentes dele. A gente pode pensar numa seta euclidiana, bem como essa seta preta aí. A gente pode pensar em dois sistemas de coordenadas diferentes. Né? Um ele está vertical horizontal, que é o vermelho, e o outro que é o azul, ele está inclinado de 15 graus em relação ao vermelho. E a seta a gente pensou que ela está inclinada de 40 graus, de 45 graus em relação ao eixo x. E se você fizer senos e cossenos desses ângulos, né, a gente, claro, as componentes dessa seta elas vão ser diferentes dos dois sistemas de coordenadas. No vermelho vai ser cosseno e seno de 45, e no azul vai ser cosseno e seno de 30. Então a gente tem o mesmo objeto geométrico, que é a mesma seta, que é representado por dois pares de números diferentes, dependendo de qual sistema de coordenadas você está. E uma coisa praticamente idêntica acontece com o tensor métrico. Aquela matriz é no sistema de coordenadas que a gente definiu os eixos x, y e z. E por isso, no nosso caso aqui, a gente está falando, como sempre, a gente pode mudar essa métrica, agora considerando coordenadas esféricas, que aqui não tem muita dificuldade. Em vez da gente trabalhar com x, y e z, a gente pensa numa esfera de raio R e ela tem dois ângulos. Um ângulo, a gente pensa numa esfera, né?
Aqui a gente tem os eixos convencionais, x, y e z. A gente pensa numa esfera, ela tem um raio R, ela tem um ângulo φ aqui e um ângulo θ do raio com eixo Z. Nesse caso, a métrica, ela toma essa forma aqui, que continua sendo aquela mesma métrica que a gente mostrou antes, mas ela é mais fácil para certos problemas do que a anterior. No caso, quando a gente fala a métrica, ela está relacionada também ao tensor de curvatura de Riemann, que diz quanto o espaço vai estar curvado. Quando a gente pensa em Minkowski, esse espaço é plano, ele não tem curvatura. É fácil mostrar que como o tensor depende de derivadas da métrica, no caso anterior, onde a matriz só tem valores de 1 e menos 1, é fácil mostrar que derivando ali vai dar todo mundo zero. Mas, mesmo com essa métrica aqui, fazendo todos os processos de cálculo que a gente não vai expor aqui porque não é o tópico, você também chega ao fato de que o tensor de Riemann continua sendo zero. Ou seja, independente das entradas na nossa métrica, ela ainda preserva essa característica do tensor. Exatamente, não depende do sistema de coordenadas que a gente escolhe. O que é muito interessante, porque eu posso ir para um sistema onde seja mais fácil trabalhar com ela e depois só analisar. Agora, a gente vai trabalhar com a métrica de Schwarzschild, ou seja, no sistema de coordenadas associado a Schwarzschild, que é essa aqui. Como a gente vai trabalhar com a ideia de buraco negros, tem simetria esférica, é mais interessante a gente escrever elas em coordenadas esféricas. M é chamado de massa geométrica. Quando a gente trabalha com relatividade, é interessante usar unidades geométricas, onde massa e outras quantidades passam a ser determinadas em fatores geométricos. Por exemplo, aí no caso aqui, esse fator fica dimensional, que vai ter unidade de comprimento e M também. Em outras palavras, C igual a G igual a 1. Isso. E aqui é interessante que se a gente considerar uma massa muito grande, a gente retorna para o caso de Minkowski com coordenadas esféricas. Vocês veem esse amiguinho aqui, ó, vai dar, esse cara aqui vai dar 0, vai ficar só menos 1, esse cara dá 0 e dá 1 aqui. Aí um exemplo para mostrar como é a massa geométrica, normalmente em física newtoniana a gente tem esse cara aqui associado ao potencial gravitacional. Quando a gente faz a primeira aproximação de campo fraco, que é o primeiro ponto de conectar a física newtoniana com a relatividade, aquela nossa primeira entrada da métrica, que é o C00, aqui são os índices dele, ou seja, é o primeiro cara na matriz. Ele é escrito assim. Então é fácil mostrar que M é basicamente a massa do nosso buraco negro, com C e G igual. Beleza. Então aqui a gente tem a métrica de Schwarzschild, em um sistema de coordenadas que é interessante usar para ela, né? E essa métrica agora, a gente não está só mudando o sistema de coordenadas, a gente está mudando a estrutura do próprio espaço. A gente está mudando esse tensor métrico que não depende do sistema de coordenadas, né? Então a gente estava no espaço plano de Minkowski, agora a gente vai para o espaço curvo, que é o espaço da métrica de Schwarzschild, que é equivalente ao espaço de, por exemplo, um objeto esférico com um campo gravitacional. E ele tem algumas propriedades. Simetria esférica, ela é estacionária, estática e assimpaticamente plana. Estacionária e estática a gente deixa para depois. Esfericamente simétrico é intuitivo, né? Coordenadas esféricas. Basicamente, né? Se você girar algum objeto, ela não vai mudar as propriedades do seu tensor métrico, se você girar e fazer rotações. E assimpaticamente plano significa simplesmente que quando você está muito longe do seu objeto central que produz a métrica de Schwarzschild, você tem mais ou menos uma métrica de Minkowski. Foi aquele que eu abordei anteriormente. É basicamente a Terra. Isso. Basicamente isso. Se você considerar a Terra, nesse caso a Terra é o seu buraco negro, aqui no nosso plano a gente tem Minkowski. E vamos seguir então. Agora a gente vai falar de observador de Keeling. Como a gente falou que tem diversos observadores. Um deles, muito interessante, é o de Keeling, e eu espero que ninguém morra aqui. Keeling é matar em inglês. Sim. Bom, para definir o que é esse tal de observador de Keeling, é interessante saber uma quantidade chamada de derivada covariante. Basicamente, quando a gente tem uma derivada parcial, né, no caso de uma derivada parcial normal que a gente costuma usar, o que acontece é que a derivada parcial de um certo tensor, por exemplo, um ponto, escolhe um sistema de coordenadas, esse tem valores para o tensor, você calcula a derivada dele, esse tensor que representa a derivada
de um outro tensor, ele na verdade não tem uma característica geométrica, que a gente chama de propriamente tensorial. Né? Você derivar as coordenadas de um certo tensor depende tipicamente do sistema de coordenadas que você escolhe. A gente não quer coisas que dependam do sistema de coordenadas. A gente quer coisas que não dependem do sistema de coordenadas. Um exemplo é a gente pensar quando deriva um vetor. Por exemplo, a gente deriva o vetor posição. Ele não depende do sistema de coordenadas, mas que o sistema de coordenadas vai ter um valor, mas se você for para outro, ele vai ter outro valor. Mas no final, a derivada do vetor posição, em relação ao tempo, é a velocidade, é um vetor geométrico. Não depende do sistema de coordenadas. Isso. Perfeito. E aí a gente, no espaço plano, a derivada parcial não tem problema. No espaço curvo, ela tem. Que basicamente ela é um problema associado a você considerar a curvatura da Terra quando você faz a variação para calcular a derivada. Esse termo aqui, esse termo está relacionado a derivadas da métrica. Exatamente. Então, na métrica plana, esse cara aqui dá zero. Aí, então, fica igual. Né? Exatamente. E esse tema aqui é exatamente a correção que a gente usa para fazer a derivada parcial virar um tensor, ou seja, uma coisa geométrica. E aí é uma correção que você define em cada ponto do espaço. Beleza. Aí, vamos considerar agora, não uma transformação passiva, que é uma transformação, uma mudança do sistema de coordenadas, mas uma transformação ativa. Por exemplo, eu tenho uma certa coordenada, eu levo ela para uma outra no seu mesmo sistema de coordenadas, né? Uma transformação ativa. Essa transformação ativa, eu vou considerar que ela vai de um ponto x-alfa para um outro ponto, x-alfa t, que é o x-alfa mais algum epsilon vezes um certo vetor de direção, que é esse x-ão alfa que a gente está considerando. Aqui, vai cá. Basicamente, o vetor x-ão ele vai dizer qual é a direção que a gente está andando no seu espaço. Agora você não está mudando o sistema de coordenadas, agora você está de fato andando. Então, esse vetor x vai te dar a direção. E aí, basicamente, podem existir certas direções que você move no seu espaço, na sua variedade, no seu espaço-tempo, né? Que a sua métrica não muda. Basicamente, tipicamente, a métrica ela pode depender do ponto que você está vendo. Né? Apesar da métrica ser geométrica, não depender do sistema de coordenadas, ela pode ser um tensor diferente em cada ponto. Mas tem alguns pontos interessantes em que isso não acontece. Você se move numa direção e a métrica fica igual ao longo desse movimento. O que é muito interessante para a gente. Perfeito. Esse movimento é o que a gente chama de isometria. E aí, a gente consegue encontrar essas direções que são isometrias, que se preservam o tensor métrico, com essa equação daqui. E as soluções dessa equação são as que a gente chama de campos vetoriais de Killing. Né? Elas são equações para esses vetores x, e a solução delas, que são vetores x particulares, são esses tais vetores de Killing. E aí, com essa definição, a gente consegue dizer o que são métricas estacionárias e estáticas. Basicamente, uma métrica estacionária, quando a gente consegue definir todo espaço um campo de Killing que seja tipo tempo. Tipo tempo, basicamente, é o quê? Você calcula um elemento de linha associado àquele tensor. E aí você faz G, vetor, né? G alfa beta, vetor alfa, vetor beta. Aí os produtos escalares do vetor coerente. Se isso der negativo, é porque ele é tipo temporal. Significa como se fosse que ele está dentro do cone de luz. Se ele der positivo, ele seria tipo espacial. Se ele der zero, ele seria tipo nulo. Como se estivesse no cone de luz. Então, se você consegue definir um campo de Killing tipo temporal, a sua métrica é estacionária. Ou seja, basicamente significa o quê? Que tem uma direção que você pode interpretar por tempo e que seu espaço não muda. E por isso que o seu espaço-tempo não muda, sua métrica não muda. Naquela direção. Exatamente. Então, por isso a gente chama isso de estacionário. Né? E estático é uma característica mais forte que estacionário. Você não só consegue criar esse campo que tem essa direção de tempo, como você consegue criar um campo de outros 3 vetores, que são uma base para o seu espaço em cada ponto, né, como se fosse isso, como se ele gerasse um espaço tangente à variedade em cada ponto, que seja tipo espaço. Então, basicamente, você tem uma forma definida de definir. Tem uma direção de tempo e tem outras direções do espaço. Então, basicamente, não importa quão maluco seja, se você consegue definir isso, você fala, ok, isso é muito legal, mas eu não vou trabalhar nisso. Vou trabalhar no que tem um tempo para essa direção e um espaço nessa aqui que facilita a vida. Exatamente.
Então, basicamente a gente não vai ter termos cruzados aqui. A gente sempre vai ter alguma coisa que vai ser DT, DRDR, DTeta, DFI, e por aí. Como a gente mostra aqui. E por que isso é interessante? No caso, quando a gente considera um observador que seja além de estacionário e estático, como é o caso do observador de Killing, o nosso elemento de linha ele se reduz a isso aqui, ó. Ele se reduz a isso aqui nessas coordenadas. Toda vez que você tiver um ponto aqui, quer dizer que é daquele sistema de coordenadas. Ele não é válido geral, só para esse sistema de coordenadas. Aí fica muito interessante, porque o que acontece? O tempo próprio que a gente quer é o tal. É o detal. O detal aqui, ele é sempre calculado como a gente iguala o detal ao elemento de linha. Entretanto, nesse sistema de coordenadas adaptado ao plano vetorial de Killing, para o observador de Killing, esse detal se reduz a essa conta aqui. Onde, basicamente, é só a gente pegar o tempo dt, que é chamado de tempo coordenado, fazer a raiz quadrada de menos a métrica no ponto do observador e a gente obtém a variação do tempo próprio. Ou seja, obter o tempo próprio do vetor para um observador de Killing num sistema de coordenadas adaptado ao plano vetorial de Killing é muito fácil. Como de muito fácil, vocês vão ver nas contas que vão seguir, é muito fácil mesmo. Então, ele é excelente para a gente fazer o quê? Considerar ele como nosso observador e comparar ele com outros observadores. E é interessante, né, uma analogia com o caso que a gente conhece, né? O tempo próprio num sistema de coordenadas adaptado ao campo de Killing, traduzindo é o seguinte: você está em repouso e você usa seu eixo, seu sistema de eixos, como se fosse um sistema de eixos acompanhando você mesmo. Então, seu tempo próprio vai ser seu próprio tempo coordenado. E é isso que está acontecendo aqui, basicamente. Praticamente, Aqui eu vou dar um exemplo que a gente sempre fala dessa parte de aceleração, e você precisa ter aceleração para paradoxo dos gêmeos. E vamos com calma aí, porque definir o que é aceleração nesse caso é um pouquinho complicado. Tanto que você pode definir o quadrivetor aceleração e aceleração coordenada. Como o Theo mostrou, a gente tem uma característica geométrica em vetores em 3 dimensões, em 2 dimensões também. Quando a gente quer pegar essa característica de invariância e levar vetores em 4 dimensões, eles viram quadrivetores. Eles têm que satisfazer certas condições. No caso, o quadrivetor aceleração, ele não é só coordenada dividido pelo tempo coordenado ao quadrado. Não. Você vai fazer a derivada segunda em relação ao tempo próprio. Aí sim é um quadrivetor e não depende do sistema de coordenadas. Isso vai manter a característica tensorial da aceleração. Não é só pegar ali, ok, eu pego minhas coordenadas e derivo 2 vezes pelo tempo. Porque pode ser o seu tempo coordenado, não o tempo coordenado de outro observador. Você tem que derivar em relação ao seu tempo próprio. Ok? Então aqui eu vou dar um exemplo da espiral. Se a gente pensar uma espiral em R4, onde aqui a gente tem um espacial XY e ela tem R4, então uma espiral fazendo isso aqui. Solenoide. É um solenoide, mas se você considerar as coordenadas pseudo-cartesianas, a base com x, y e z, você vai ficar com esses caras aqui. Quando você calcular a derivada, uma derivada usual, você poderia falar, não, a derivada das minhas coordenadas é a derivada segundo as minhas coordenadas no tempo, no t, não no tal. Você vai chegar nesse amigão aqui, ó. Quando você calcular esse módulo dessa aceleração. Por sua vez, se você considerar agora coordenadas cilíndricas, no caso aqui tem uma linha. Eles não levam o mesmo rumo. E considerar essa métrica agora, aquela métrica que a gente desculpa, coordenadas cilíndricas não, esféricas, a sua aceleração vai dar módulo zero. Ou seja, ela não tem um caráter geométrico. Ela variou quando você mudou o sistema de coordenadas. E lembra que aqui é a métrica de Minkowski, né? Só está em coordenadas esféricas. Só está em coordenadas É esféricas. espaço plano aí. Eu mudei o sistema de coordenadas. O valor de aceleração todo. Não quero isso. Eu quero uma coisa que preserve a característica geométrica. Ok? E agora a gente vai falar das geodésicas lagrangianas. Já foi metade. Então, qual é o ponto? A gente quer obter o tempo próprio para diferentes observadores. Para isso, a gente precisa relacionar o tempo próprio tal com P, R, φ e θ. A gente faz isso com uma coisa linda, maravilhosa, chamada equação da geodésica. O problema é que resolver essa equação aqui
Dá um trabalho imenso. Imenso mesmo. Então, a gente... Um detalhe, né? Isso porque esse é o mais fácil. Se a gente quer coisas não geodésicas, né? Geodésica é como se fosse a generalização do espaço por linha reta. Se quer uma coisa geodésica, já dá trabalho. Uma coisa não geodésica, ou seja, uma curva que não é uma reta, como fosse uma linha reta, é mais difícil ainda. Então aí, pô... Como vocês estão falando de produção de né? E aí a gente escolhe uma direção, vou falar de uma direção que aí determina pelo X. Pelo X Não. é isso. Se eu colocar por baixo disso, escolher uma geodésica? Então, nem sempre. Em Minkowski sim. Mas a gente vai ver que na métrica de Martins, o seu observador de Killing, ele tipicamente não é geodésico. Ele não satisfaz a equação da geodésica. Porque em Minkowski, o seu repouso, né, que é como se fosse um sistema de quadrante sequencial, ele vai ser representado por linhas retas. Mas na métrica de partidos, pensa que você tem um planeta, né? Você tem a gravidade. Aí você tem o seu referencial de repouso, mas como se estivesse parado em relação ao seu planeta. Isso seria o Killing, o seu ponto de Killing. Mas, na verdade, o que acontece é que você ficar parado aqui, se você não tiver nenhuma força fazendo você ficar parado, ele cai. Né? Então, nesse caso, o seu referencial de repouso não é geodésico. Né? O geodésico seria o que faria ele acompanhar. Seria o referencial que está caindo junto com ele. Porque ele estaria, em teoria, se você considera que tem um planeta aqui, e o observador de Killing, seria geodésico, ele está caindo em direção ao planeta. Se ele está parado aqui, ele não é geodésico. Sim. Ou seja, o Killing não é geodésico. Então você explica que o observador de Killing é único, né? Também. No caso de partido, ele é único. E Minkowski tem isso, né? Qualquer referencial, exato. Aí no caso, voltando para cá... Perfeito. Então, basicamente, a gente só precisa encontrar as soluções para essa equação aqui, nos nossos diferentes casos. Maravilha. Resolvemos, vou comparar os tempos próprios, vocês vão ver quem fica jovem, quem fica velho, legal, mudando de tudo. O problema é que isso é muito difícil. Então, o que a gente vai fazer é ir pela mecânica lagrangiana. Você quer falar? Tem que resolver. Tudo bem. Mecânica lagrangiana é um curso inteiro, então... Ok. Então, talvez tenha algum déjà vu para alguns de vocês aí. Mas, basicamente, né, a gente tem uma... O que seria esse tal de mecânica lagrangiana? A gente pode pensar no nosso sistema físico constando num espaço, que a gente chama um certo espaço, e a gente tem, para ligar um ponto a outro no espaço, você pode ligar ele de várias formas, que são os caminhos possíveis que a sua partícula, por exemplo, pode fazer. Considera a partícula. Por exemplo, eu posso pegar essa caneta, soltar ela aqui, ela pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer isso, que é um dos casos. Exatamente. E dadas certas condições iniciais, somente um desses vários caminhos possíveis vai acontecer. Que é o... E... beleza. Então, você pode pensar, né, que esse caminho que vai acontecer, ele é uma consequência de um princípio mais geral, que chama-se princípio de Hamilton. Basicamente, você tem um tal de quantidade S, que a gente chama de ação, e se a gente... E esse caminho real entre os caminhos possíveis vai ser aquele caminho tal que extremiza, ou seja, maximiza ou minimiza, ou faz pontos de célula, esse cara aí que a gente chama de S. Para que uma linguagem mais leiga, ou ele vai fazer o S para o maior valor possível ou o menor valor possível. Vai ter um ponto de célula. O ponto de célula aí também é um caso muito particular. Exatamente. Aí, no caso, aquele L que está ali dentro, que a gente chama de lagrangiano, que ele é dado pela energia cinética T menos o potencial V. E aquela extremização que o Theo falou leva a essas equações aqui. Isso aí no caso clássico. No caso clássico. Aí aqui tem uma coisa muito interessante que é chamada de momento harmonicamente conjugado. Alguns de vocês vão lembrar do momento linear, quando verem esse amigão aqui. E às vezes ele é um momento linear e às vezes ele não é um momento linear. Se o QI, que a gente chama de posição generalizada, for uma posição linear, ele é um momento linear. Se for uma posição angular, ele é um momento angular. Esse PI aqui. No caso, o que a gente quer fazer com a geodésica é extremizar a distância, porque a geodésica é a curva que extremiza a distância. Então, basicamente, a gente quer extremizar esse ds aqui. A gente tem, como eu mostrei, a gente tem esse valor aqui para esse ds,
a gente pode usar um abuso muito grande de notação aqui e escrever ds sobre du ao quadrado como esse carinha aqui. E substituir e fazer uma mudança de variável. Todo mundo aqui? Como L2 quadrado, sendo L esse cara aqui, é uma função monotônica de L, extremizar L2 quadrado é a mesma coisa que extremizar L. Ou seja, fazendo só mais uma mudança. Em vez de eu trabalhar com aquela raiz quadrada com a raiz, eu posso trabalhar com o quadrado dela. E trabalhar com esse cara aqui que eu chamei de L, que é definido deste modo aqui. Nesse caso, as equações de Euler-Lagrange também são válidas para esse aqui. Assim, eu consigo um jeito muito mais fácil de relacionar o T, o φ, o R e o θ como tal, sem precisar passar pela equação geodésica. Beleza. Então, a motivação para a nossa lagrangiana está relatividade, né? Por exemplo, aquele T menos V é a lagrangiana mecânica clássica, não relativista. Aqui, a motivação da relatividade é como se fosse uma energia cinética normalizada pela massa. Basicamente, você vai ter as derivadas em relação ao tempo próprio, que é como se fosse... Ali é como se fosse escalar velocidade para escalar com velocidade. E aí, o que acontece? A velocidade, a quadrivelocidade, né, que é o dx alfa d tal, se você fizer as contas direitinho, esse módulo, esse produto escalar, é necessariamente menos 1. Então, esse cara daí sempre vai dar menos 1,5, independente de qual sistema de coordenadas ou qual transformação que você faça. E beleza. E aí o que a gente vai fazer é fazer contas com essa lagrangiana. Basicamente, a gente vai dizer, assumir que é sempre, que esse lado direito é sempre menos meio, e vamos abrir aquela conta ali na métrica de espartilho. Basicamente o que está feito ali é isso. A gente tem esse cara aqui, aí a gente sabe que ela é diagonal, então a gente só vai ter não vai ter termos cruzados. Se não vai ter termos cruzados, a gente vai ter o quê? G00, então vai ser x.00, x.00. Mas x0 é quem é o t, então é t ponto ao quadrado. A mesma coisa, seguindo infinitamente, a gente substitui os termos ali. Então a gente chegou lá e passando, relaciona todo mundo que a gente quer, muito rapidamente. A gente também pode obter, se interessante na física, quantidades que se conservam através dos momentos canonicamente conjugados. A gente tem esse E aqui, que a gente vai botar por definição como sendo menos E, e esse valor de L aqui, que vai ser interessante quando a gente trabalhar um pouquinho mais à frente. Então, se a gente pegar esse valor de E que a gente definiu e de E e substituir naquela equação, a gente fica com essa belezinha aqui. A gente não tem muito, é basicamente substituir. Além disso, sem perda de grande generalidade, a gente pode considerar o nosso buraco negro, pensa em uma esfera, e pensar no corte no plano. Só trabalhar num único plano, que a gente vai tratar como sendo o plano θ igual a π sobre 2, que aí crescendo vira 1. Inclusive, a Laura é especialista nisso, né? Você pode considerar como se você estivesse fazendo as contas de um plano só, para alguma certa coisa aí, se não certo. Se não certo. Aí a gente fica com esse amigão aqui. T ponto é derivado em relação ao tempo próprio. Isso. Todo ponto é derivado em relação. É dt tal. Fator de Lorentz aqui. Aí a gente ficou com essa equação aqui, que é muito mais fácil de trabalhar com a hipótese. A gente aqui basicamente abriu, escreveu mais explicitamente e a gente basicamente só arrumou os termos aqui. Isolou aquele R ponto, que é dr dt, d tal dr, a gente só inverteu a conta. Ok? Além disso, a gente viu que... É só com as outras coordenadas agora. A gente só trabalhou com as outras coordenadas, com t e com φ, e chegou nessas duas equações aqui a partir do momento canonicamente conjugados. Isso aí. E da equação do slide anterior, a gente pode obter, por regra da cadeia, dt dr, já que a gente tem dt dφ e dt d tal, dr d tal, a gente encontra o dt dr. Aqui é só conta, não tem muito o que falar. Exatamente. Só essa equação vai nos dar como relacionar, né, numa geodésica, o R dela, da distância do buraco negro, com o tempo coordenado, que é o tempo de Q. Resumindo,
A gente obteve o que aqui? Equações que relacionam o nosso observador geodésico e o tempo próprio. A gente obteve, a partir da parte lá de Killing, a relação do tempo próprio com o tempo coordenado com o tempo próprio do observador de Killing. Agora a gente vai para os exemplos, que é a parte legal. E aí que a gente vai entrar no nosso problema de paradoxo dos gêmeos, né? O que a gente quer, né, é ligar dois pontos de duas formas diferentes, né? Então a gente vai fazer basicamente igualar as coordenadas dos dois pontos. Ou seja, a gente tem que igualar as coordenadas e os tempos coordenados. Que aí você vai representar o mesmo ponto. Exatamente, é o que a gente está vendo aqui. A gente vai considerar, a gente aqui no centro tem um buraco negro, a gente tem um observador de que ele vai ficar parado em relação ao buraco negro, mas se vocês perceberem, aqui é no XY, aqui é no XYT, ele está mexendo junto com o buraco negro. E a gente tem um observador circular que vai dar a volta no buraco negro, vai orbitar o buraco negro. Aí o truque foi o que eu falou. Aqui no caso, como a gente escolheu esse ponto, a gente vai fazer com que eles tenham o mesmo R e o mesmo T na saída e na volta. A gente chama aqui de SA, porque botaram em inglês, porque eu acho uma péssima ideia, mas vem de Start e Arrival, que é saída e chegada. Então vamos comparar duas curvas diferentes, né? A curva de Killing e a curva circular, que dá uma volta em torno do planeta. Naquela equação que a gente mostrou anteriormente, você no YouTube pode voltar e ver, mas eu vou voltar e ver aqui também. Essa foi qual? De uma dessas aqui, não me lembro exatamente qual, a gente chega nessa aqui, onde a gente vê que está fazendo um problema análogo ao problema de Pé, onde a gente tem esse E e esse nosso potencial que pode ser escrito dessa forma aqui. É fácil mostrar que a gente tem o quê? Que cada órbita é uma superfície equipotencial, ou seja, em cada órbita, esse V aqui ele é constante, ou seja, a derivada dele é zero. Portanto, a gente chega nessa equação que vai dar essas órbitas. Ok. Basicamente, então, a gente vai encontrar as soluções, dada a nosso truque de resolver geodésicas, para as órbitas circulares possíveis que a gente pode ter. Né? Claramente, né, a órbita circular possível, assim como o caso newtoniano, ela depende do momento angular. A coisa interessante aqui é que na mecânica newtoniana, para cada momento angular dado, você tem uma órbita possível. Aqui você tem duas órbitas circulares possíveis, uma estável e outra instável. Basicamente, o estável é o sinal de mais e o instável é o sinal de menos. E essa vai ser a equação para as nossas órbitas circulares para o dado do momento angular. Aí no caso, aqui a gente, dado esse RC, que vai ser a nossa órbita desse cara que deu a volta e voltou, que também vai ser do RK, já que eles vão se encontrar no mesmo ponto, a gente consegue escrever o E e o L quadrado de maneira bem trabalhosa. Por que isso é interessante? Para a gente voltar e colocar nessas equações aqui. Colocando aqui, basicamente, o que a gente encontra esse valor aqui, que vai ser o nosso, tá faltando uma equação aqui, que vai ser o nosso delta DC, ou seja, o tempo coordenado que passou para o observador C, que é o mesmo tempo coordenado que passou para o observador K. O tempo coordenado é o mesmo para os dois, mas o tempo que cada um mediu dos seus relógios, não. Lembre, o tempo coordenado é uma coordenada. O X e o Y é o mesmo para todo mundo ali. Mande sua pergunta. Só para compreender. O tempo próprio é do próprio observador que está lá no Fato. O tempo coordenado é o tempo imaginário de um terceiro observador dando tudo. Só que nesse caso ele coincide com o de Killing, né, que a gente está escolhendo esse sistema de coordenadas. Que facilita. Exatamente isso. Mas é isso. O tempo coordenado é o tempo de Deus. Se você acredita em Deus. Se você não acredita, eu não posso fazer nada. Bom, o tempo próprio que é Não, pode falar. Não, vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir, são 78, né? Então vamos lá. Então basicamente a equação fica desse modo, que é muito simples. E se a gente sabe desse delta C, a gente coloca ele aqui e a gente sabe qual vai ser o tempo próprio para o Killing. A gente tem essa equação aqui do tempo próprio do C, que também está relacionado ao tempo coordenado. Fazendo a relação, a gente chega nessa equação aqui, que é a razão entre o tempo de 1 e de 8. Claramente você vê aqui a relação que elas vão ter. Ou seja, se eu dar a massa e dar essa posição RC que os dois partiram, a gente consegue ver qual a relação de tempo próprio entre cada um deles, que é a parte que todo mundo quer ver. E ela vai ter essa relação aqui. Ou seja, um vai ficar mais novo, o outro vai ficar mais velho. Mas tem. O Killing vai ficar mais velho do que o cara que deu a volta no planeta. O que é muito estranho, porque se a gente pensar no que a gente vê normalmente, o cara que está subindo, ele não está acelerado.
mas eles falam que quem está... Então, perfeito. O que acontece é que normalmente eles falam, paradoxo dos gêmeos está relacionado com a aceleração. O cara acelerado fica mais novo, mas quem está acelerado aqui é quem? É o Killing. E ele foi o que ficou mais velho. Exatamente. Aqui nem a geodésia, igual você falar, né? Porque agora a gente está no espaço-tempo tudo. Né? Aí o interessante é um exemplo. Se a gente considerar só o Sol e a posição média da Terra entre o Sol e o Sol, e considerar passados um ano, o observador de Killing ficou 0,15 segundos mais velho que o observador C. Ou seja, se você ficar ali na mesma posição da Terra, na mesma posição, lá na estação espacial, você parou ali, e o cara foi... Não, você parou na Terra. Aí a Terra deu a volta no planeta, voltou, e você encontrou seu gêmeo, você está 0,15 segundos mais velho do que ele. É bastante. Acho que o crescimento dele, mas... É o Sol e a Terra? Não é o buraco negro e Júpiter. Que é nada. Nada. Teve um cara, você vai ver, vai ter um que, passou 88 anos, ele envelheceu 1 segundo. 1 segundo. Calma, mas a aceleração da linha reta, que ficou mais novo. Mais velho, Killing é o da linha reta, ele ficou mais novo. O outro que deu a espiral, esse é quadro, é o C. Perguntando que a aceleração deles não é zero. Não é zero. A aceleração é coordenada para. Isso. Exatamente. Ok. Fala aí, Dustin Dexter. Ok. Então agora a gente considerou 2 pares de observadores. A gente comparou, fez o paradoxo de Júpiter 3, paradoxo de Júpiter, né? A gente comparou 2 curvas diferentes, uma circular e outra aqui. Agora a gente vai pegar o mesmo Killing, só que a gente vai escolher outra curva agora. A gente vai escolher, em vez do circular, a gente vai escolher esse observador que vai ser esse ascendente. Que é basicamente isso aqui, É isso. Ele só com um relógio. Joga ele pra cima até uma certa altura que você pode escolher e cai. Esse é o observador que a gente vai comparar até com o Killing agora. Beleza. Aqui a gente vai usar as mesmas equações que a gente usou antes. Né? A gente usa aquelas equações geral que a gente viu para a geodésica, né? Porque esse cara aqui que ele está subindo e caindo, ele também é geodésico. Né? Quando a gente faz isso, a gente não está colocando E o interessante também é que, como o Teodoro mostrou, quando você joga, ele cai, o tempo de subida e descida é o mesmo. Então, calculando a gente não precisa calcular a gente não precisa calcular do S até o A, a gente calcula do H até o A, que é o tempo que ele... H é o máximo que ele chegou e desceu. Então, basicamente, aqui a gente pegou aquelas equações, substituiu aqui, mexeu, dada a definição do G11 e 11 do G00, que só olha o slide, que eu vou ficar aqui fazendo essa conta. Aí, é isso. Aí, voltando nas nossas equações mundiais, a gente fica com essas duas aqui. Aí a situação fica um pouco complicada. Basicamente, a gente vai fazendo bem. Então, aí a gente faz uma mudança de variáveis nada pouco usual, mas muito inteligente, em que a gente faltou aqui. Mas basicamente a gente vai falar que o R é um RH, que é esse máximo que você mandou, cosseno ao quadrado de eta dividido por 2. Isso. E essas coordenadas a gente chama de coordenadas de Chandrasekhar, grande físico. Que teve essa ideia genial. Basicamente, isso torna as equações muito mais simples. Esse trambolho aqui vira esse bagulhete, esse negócio imenso, vira esse negócio menos imenso. Aí a gente tem que resolver essas integrais. Essa vai dar o nosso tempo coordenado, que a gente precisa para o Killing, e esse vai dar o tempo próprio do nosso observador, que a gente está comparando com o Killing. Aí a gente vai chegar fazendo numérica. A gente chega nessas duas equações aqui, nesse F1 e F2, que não tem muita razão física, são contas que não vale a pena a gente abrir aqui. Aí, basicamente, a gente vai ficar com essas duas equações. Esse é o tempo próprio entre o início e o fim, e esse tempo coordenado entre o início e o fim para o cara que a gente lançou, subiu no máximo e desceu. E esse cara é para o Killing, vezes esse delta T que a gente está no slide anterior. Ok? Que ele sempre vai ser o G00 vezes a G00 vezes o delta T. Por isso é muito mais fácil trabalhar com ele, comparar, porque a gente só calcula o tempo coordenado e sai de campo. E aqui a gente tem as comparações. O R0 é o ponto onde o Killing está. Por exemplo, lembrando do exemplo, a gente tem um buraco negro aqui, a gente tem um Killing aqui, e o R0 é essa distância aqui. Aí, esse Rn é a distância máxima que o cara conseguiu chegar quando lançou o relógio. Ok? O Rn é essa distância aqui.
Isso. Aí tem as diferentes combinações. Exatamente, aí dado uma órbita, né? Dado uma certa órbita, a gente, que está o Killing, né? A gente joga para cima e a gente pode escolher, a gente pode variando das alturas que a gente joga. E aí você vai ter uma diferença de dados diferentes para cada uma das alturas que você representa. De fato. E como vocês conseguem ver nesse caso, a situação é diferente. Quem fica mais jovem é o Killing e não o cara que você lançou. Ou seja, antes era o geodésico que tá mais jovem, agora é o acelerado. Será que a gente pode fazer generalizações? No caso, agora a gente vai para o exemplo. Digamos que o Sol é pontiforme, digamos que o Killing ficou ao invés da Terra ao Sol. Digamos que você lançou esse observador até Plutão, e ele chegou em Plutão com velocidade nula e voltou, que é o nosso exemplo, até a distância média, desconsiderando todo o resto. O que acontece é que, nesse caso, o observador 1 ficaria 26 segundos mais velho que o observador K. Eu não coloquei aqui, mas passa tipo 70 anos. Maravilha! Máquina de rejuvenescer. Beleza. Agora a gente vai considerar mais um terceiro par. Continuando com o Killing, vai ser a nossa referência até esse exemplo, que compara com o seguinte. Você pega um observador seccionalmente geodésico, ou seja, ele é geodésico por parte. Basicamente, você é um observador que ele está no meio ponto de Killing, e você deixa ele cair. Ele cai, ele sofre um bounce, como se fosse uma parede impenetrável, e faz ele voltar preservando energia. Colisão elástica, depois volta para cima e cai no repouso, né, na posição que ele estava antes. Né? Então ele deixa essa por parte. Né? E beleza. Aí a gente faz o mesmo que a gente fez. Só que aqui é interessante que a gente pode usar os mesmos resultados que a gente achou para o cara para cima. Né? Porque cada caminho da geodésica, né, do ponto Killing para baixo e depois de volta, é exatamente o mesmo caminho que o Upwards, né, o observador para cima, faz e com as mesmas equações. É só você mudar o RH, né, pelo próprio R do Killing, o R máximo, pelo próprio R da órbita do Killing, e você troca o R do Killing pela R de baixo que ele faz no ricochete. Aí é a mesma conta, né? Usa coordenadas de chama seca e chega nos tempos coordenados tempos próprios. A gente tem essa gráfica aí. E nesse caso, novamente, o Killing ficou mais velho, e esse D, que a gente chama de downward, descendente, ele ficou mais novo. Isso é interessante você olhar também, que tem esse ponto de mínimo aqui, quando a gente considera. Aqui é a mesma coisa, esse RM é a distância onde ele fez esse bounce, essa distância aqui, e o R0 é a distância onde está o Killing. Aí vem um exemplo, se a gente considerar o mesmo exemplo, mas agora o Killing em Plutão, ele lançou o relógio chegou na direção onde está a Terra e quicou e voltou, vai se passar 88 anos e o observador Killing envelheceu 1,1 segundos a mais. Peraí, que cor que foi, né? Só quicou e voltou. É porque você cai, tipo... Não. Minha definição de... Ah, tá. Muito interessante. E por que a gente fez esses exemplos? Porque o que a gente quer fazer é o que aconteceu em Interestelar, que é isso aqui. Mas calma, não vai ter outros exemplos. Não, tá bom. Eu deixei do Interestelar por último. Não, pera. Não, aqui a gente não fez exatamente. Porque qual a ideia? Quando vocês viram um filme de Interestelar, a ideia do Interestelar é um em todos esses. Porque você vai ter um cara que desceu aqui, num planeta de Miller, aí ele andou um pouco circular, voltou pra cá. Tá vendo? Ou seja, a gente tem um cara que é descendente, um cara que é circular, outro cara que é circular e outro cara que é ascendente. Então, a ideia da gente fazer isso é que a gente considerou todos os casos totais para depois seccionar e fazer a mistura ali. Como vocês viram, tem uma parte que é muito numérica, que você tem que encaixar as variáveis, e não quer dizer que isso vai funcionar sempre. E também no filme, eles com certeza pegaram foguetes, aceleração, alguma coisa aqui, mas a gente não quer calcular assim, porque isso também é impossível. Você botou? Ah não, só a conclusão. Eu tinha botado, não sei porque não apareceu. Mas basicamente não. O resultado que a gente encontra é se a gente comparar o circular com o descendente, né? A gente compara agora circular com o Killing e descendente com o Killing. Se a gente comparar circular com o descendente, que é esse aqui, ó. Deixa eu desenhar até ele vai
que quica e volta, e aí você escolhe o ponto do bounce com aquele tal que ele consiga voltar junto com o circular. E aí o que acontece é que, dependendo, se você tiver uma órbita circular suficientemente pequena, o seu observador que desce, ele poderia envelhecer. Ele tipicamente rejuvenesce, só que ele poderia envelhecer. Então a gente tem a situação contrária do filme Interestelar. Que você tem o cara que fica na órbita, ele fica mais velho, e o cara que vai e volta, ele fica mais novo. Só que aqui, se a sua órbita for suficientemente pequena, você consegue acontecer o contrário. Então, de fato, nem nesse caso particular a gente consegue generalizar. Né? Nem no caso de quando o cara desce e volta, ele não necessariamente fica mais novo. Pode falar? Defina suficientemente pequeno. 3N. 3N. Sendo a massa. Não, 3N não. 3,05 é. Esse é o raio, né? Esse é o raio. O Ah, M. não. É porque o M depende da massa. Por Chegou exemplo, assim pra se você considerar o Sol, a massa do Sol, o M dele, que em unidades geométricas dá Em unidade geométrica. em unidades geométricas. Pra fazer a comparação, M em unidades geométricas do Sol é tipo 1,5 km, né? Ele é tipo 1,5 km. Então, se você pensar 3M, é 4,5 km. Então, é algo bem que a gente ainda está dando uma olhada. A gente não colocou também porque era algo muito fresco que a gente está trabalhando. A gente fez mais com o básico do artigo que a gente vai lançar junto com o Maurício Galvão e o amigo dele, Fernando Salles. Então, é isso, gente. Se vocês têm alguma pergunta de uma parte específica, eu sei que é um pouco complicado porque tem que introduzir muita coisa de relatividade, mas é isso aí. Pode fazer. Como é que essa alteração de tempo tem a ver com a massa e a entropia? Isso, tem a ver com... Por exemplo, o buraco negro. Por exemplo, o buraco negro. Né? Mas, quando você faz essas contas do cálculo do tempo, você fala, ele foi lá, chegou no repouso, foi lá, foi voltou. Você está levando em consideração de que aquela partícula ou para esse controle? Não, no caso desse exemplo que a gente fala do cara, é basicamente esse exemplo aqui de você lançar, a gente está desconsiderando tudo, né? Você considera só, por exemplo, eu coloquei o Sol, a posição da Terra e o cara indo e voltando. É porque, como a gente está falando, a gente não colocou nada a mais. Eu acho que eu entendi do ponto de tipo, ele está voando com um foguetinho, ele chega lá e reduz a velocidade dele até zero. Para chegar não. Não tem isso, é tipo, a gente pegou o cara aqui e jogou ele daqui. Como? Não, a gente só jogou ele, tipo. Não vou fazer isso. A gente só jogou o cara. Deu uma velocidade inicial. Deu uma velocidade inicial pra ele, aí de lá pra lá o cara não mexeu em nada, desligou o foguete, esperou chegar lá com zero e voltou pela proteção da gravidade. A segunda pergunta, pô. A questão é que não regionalizar nada, né? Esse é o último de conclusão. Né? Não. Futido. Futido. Aí, mas tá falando de relatividade não intuitivo, qual é o fecho? Cara, o fecho é que, como qualquer coisa na vida, a gente deve se simplificar, mas não ser simplista. A maioria dos exemplos que está em livros, eles são simplistas, eles não simplificam. Eles deveriam colocar exemplos e falar, você tem isso aqui, nesse caso de Minkowski, por causa disso. Porque se você fala que paradoxo dos gêmeos, só uma relatividade restrita e é devido à aceleração, você está assumindo muita coisa que não está bem certo. Estou confusa. Simplifique, mas não seja simplista. Eu não entendi porque a justificativa de vocês implica que não há paradoxo. E por que isso iria... Porque não existe. A noção de paradoxo é você desconsiderar que quando a gente fala de paradoxo, você considera que eles são iguais e tem um sentido. Não tem, eles são dois caras em um mundo diferente. Mas assim, eu estou falando o seguinte, existe uma ambiguidade na definição do entendimento de qual deles está referenciando? Que sentido? Tipo, Existe. No senso comum, o paradoxo é esse. No senso comum, qual é o paradoxo? Se você tem um cara que foi e voltou, o cara que foi e voltou, sim, foi o irmão dele que foi e voltou. Mas no que vocês apresentaram, isso não entendi a conclusão, sabe? A conclusão é que não existe paradoxo. Essa noção de expor isso como paradoxo é enviesada e que no final das contas você só está calculando o tempo próprio deles, que são integrais. E
É isso. Cada caso é um caso. Você não pode Você particular. está falando que o tempo próprio deles não é conclusivo sobre o tempo geral de envelhecimento ou rejuvenescimento, é isso? Não, O tempo próprio é o tempo de envelhecimento e rejuvenescimento. a conclusão é Só que que você. aí você não tem como atribuir fatores particulares na causa disso, né? Você não pode falar, é porque a gravidade rejuvenesce, é porque a aceleração envelhece, por exemplo. Porque basicamente você tem vários tipos de curva diferentes, e depende de como você escolhe essas curvas, você pode ter coisas diferentes. Mas vocês mostraram casos específicos, né, de curvas específicas em que poderia acontecer, teoricamente, né? Obviamente, não falando da discussão de como é que vai chegar em velocidade desse nível, Sim, claro. que teoricamente poderia ter, aumentar, sei lá, 1 ponto por segundo, né? Nesse caso, onde é que esse caso específico não tem paradoxo nesse caso? Porque você pode mudar de diferencial, igualmente. Não, mas por exemplo, aqui o seu diferencial é um conjunto de curvas, né? Aqui você já definiu suas curvas. Sim. Você já definiu 2 curvas que são seus observadores. Aqui você quer dizer que mudar de diferencial. Aqui Por exemplo, referencial um cara que está no observador de feeling, o cara que está aquele negócio Assim, circular. assim. esses 2 caras. Isso, beleza. Você considera os dois. Os dois, um diferencial é o Killing e o outro é o circular, isso? Beleza. Aí qual é a questão? Aí as contas você mostra que em condições lá, nas massas, né, tudo que vocês deram um exemplo específico, né, tudo que você vê. Isso. Vocês deram Esse exemplo aqui. Vocês chegaram em valores, 0,15 segundos mais velho. Isso. E eles vão concordar com isso. Né? Quando eles se encontrarem, eles vão estar de acordo com esse valor da idade. Isso que é estranho pra mim, por que eles concordam com isso? Mas, basicamente porque a gente igualou os tempos coordenados dele. Eles têm a gente igualou os tempos coordenados e eles têm os relógios dos tempos próprios dele. Esses relógios eles vão concorrer independente do outro. E quando eles se encontrarem, um relógio vai estar medindo um ponto segundo mais velho e o outro relógio, mais tempo do outro relógio. Não tem paradoxo. Eu tenho uma pergunta. Pode Como perguntar. se, de certa forma, o tempo de evidência no espaço? Mas ele depende. Aí daí na hora que ele volta, o tempo tem a diferença por causa do espaço. Esse é o ponto. O tempo próprio depende da sua linha de mundo. Então ele depende de como você está se movimentando, se o espaço é curvo ou não. Não é igual o tempo coordenado. Então, é basicamente isso. O feeling, ele vai encontrar um tempo coordenado diferente do C, do observador C, porque eles têm linhas de mundo diferentes. Então, é realmente isso. Você pensa que é algo mais intrínseco. Não, eles têm o tempo, cada um mede, que é o tempo próprio, depende do linha de mundo deles. Se eles têm linhas de mundo diferentes, eles têm tempos próprios diferentes. Lembrando que esse tempo próprio, por mais que o tempo próprio, dependendo da trajetória que você faz diferente, dada a trajetória, você tem um tempo próprio bem definido, que o observador mede, que é o relógio de corpo dele. E isso independente de como você escolhe as coordenadas, ou como você... É porque, querendo ou não, é a medida da integral de linha dele. É a medida do caminho que ele fez naquele diagrama de T e X. Exatamente. É a medida desse cara aqui. Exatamente. Você calcular o comprimento da curva. É uma coisa geométrica. É uma coisa geométrica, aquele comprimento que depende se você apaga isso aqui e joga uma nome. Aquele comprimento tem comprimento. Essa é a ideia. O que a gente vê na mídia que dá a entender que tem uma coisa incrível ali. Não. Você mediu aquele comprimento daquela curva, é aquele. E é isso. Claro que isso é uma consequência de ser relativismo, né? Porque senão você tem um negócio absoluto, aí não tem problema. Você nem tem como definir uma curva, 2 espaços-tempo. Né? Isso é relatividade. Se você considera newtoniano tempo absoluto, tempo é o mesmo para todo mundo. E é isso. Mais alguma dúvida? Só que não sei relatividade, as formas estão girando no planeta mundo. Então, a utilização da gravidade, a desviação da aceleração, mas não, a velocidade a linha de muda com a muda, porque a trajetória sim, porque a trajetória que ele faz depende do campo gravitacional. Sim, mas tipicamente, né, você vai depender porque o seu espaço está definido pela sua métrica.
Então você muda a sua gravidade, você muda a métrica dos seus passos. Então nem faz exatamente Nesse isso. sentido, não fração, tipo... Não, mas é a mesma coisa que você, por exemplo, se considerar você na Terra, tipo, você na Terra e o Sol. Tira o Sol. Pô, você não vai fazer o mesmo movimento que você está fazendo antes. Então, a sua linha de mundo vai mudar. Logo, você vai mudar. Sim, para poder fazer órbita preferido, não precisa ser... Sim, a órbita preferido. Aí de fato vai ficar diferente, né? Porque o seu tempo próprio depende da métrica. Então, acho que é isso, né? Mais alguma pergunta? Então, vou agradecer a pergunta dela. Nossas redes sociais estão bonitinho, né? Até agora. Então, quem quiser seguir, mandar e-mails, questões, sugerir alguém para estar, alguém para estar. Muito obrigada, achei muito legal, parabéns. Obrigado. Gente, o Galvão às vezes dá um curso de relatividade. É difícil, é chato pra caramba. Tá gravando aí? Um segundinho, vou parar de gravar. Calvão, a gente adora você, tá bom? Relaxa, tá bom?